senhor chegou a desmaiar, alguma coisa? Não, só do jeito que bateu ali, só na colisão mesmo. Aí os senhores voltaram como? De a pé. A pé, até a Herveira. E aí os senhores foram pra onde? Eles encontraram nós no bar. Foram pro bar. Fazer o que no bar? Tomar uma cerveja. Tomar uma. Depois de tudo que aconteceu. Vai gravar. E vai passar no YouTube ou não? Feita, nós vamos iniciar este julgamento propriamente dito com a fase de instrução e neste primeiro momento nós ouviremos a acusação iniciando pela doutora Muriel Dávila da Cunha. Então, a doutora Muriel, bom dia, tudo bem? A senhora está aqui para ser ouvida hoje em um caso que tem como réu o Juvenil Moreira Godóis, algum parentesco, amizade ou inimizade com ele? Ok. Algum interesse pessoal na causa? Não, nenhum interesse pessoal. Certo. Então fica compromissado no dizer a verdade, sob pena do crime de falso testemunho, sobre estes fatos que teriam ocorrido há exatamente um ano, no dia 3 de agosto de 2025, por volta das 9h30 da noite, na rodovia PR-471, próximo do distrito de Herveira, em que o Juvenil estaria conduzindo um veículo Gol e, sob a influência de álcool, teria invadido a faixa contrária e colidido com uma motocicleta, esta conduzida por Sérgio Henrique Rosa da Silva, e causando a morte do Sérgio. Sobre estes fatos, a doutora Bárbara vai lhe fazer algumas perguntas por parte do Ministério Público, após o Dr. Gustavo pela defesa, e a senhora pode ir respondendo conforme com esse recorte for perguntar, doutora. Obrigada, doutor. Bom dia, doutora Muriel. Tudo certo com a senhora? Bom dia, tudo certo. Ótimo, doutora. Doutora, então com relação a esse fato, né, de homicídio duplamente qualificado pelo dolo eventual, recurso que dificultou a defesa e perigo viário. A senhora presidiu essas investigações? Como que essa situação chegou até a senhora? O que a senhora pode nos relatar sobre esses fatos, por favor? Inicialmente, a colisão ocorreu então em período noturno, Então foi acionado o sobreaviso, o plantão policial, tanto as equipes da PM quanto da Polícia Civil compareceram ao local, fizeram então o acionamento das perícias, e a preservação ali daquele local da colisão, e já naquele primeiro momento também foi verificado então que um veículo estava abandonado no local sem o motorista condutor, e as informações apontavam que o motorista havia empreendido em fuga e que haviam passageiros, Então, rapidamente, as equipes policiais, inclusive da Polícia Militar, se dirigiram ali nas imediações, iniciaram as buscas e acabaram localizando os 2 passageiros do veículo, já no distrito de Herveira, em um bar que estava lá no local. Então, eles chegaram, identificaram, localizaram os 2 passageiros que também estariam dentro do veículo quando da colisão, e ali, no primeiro momento, conduziram eles para a central de flagrantes, em que foi ouvido por um delegado plantonista, uma delegada plantonista que ouviu essas 2 pessoas, e ambos os 2 passageiros do veículo, naquele momento, informaram o nome de quem seria o condutor daquele carro. Então, eles informaram que eles realmente estavam no veículo, mas estavam como passageiros, e que o condutor seria uma pessoa que seria amigo deles, que estava com eles no local, e informaram que, inclusive, eles, todos os 3 haviam ingerido bebida alcoólica e que o motorista estaria alcoolizado. Naquele momento, então, a delegada plantonista determinou que fosse realizado ali, ofertou o teste do etilômetro, que é o bafômetro, conhecido como bafômetro, para esses passageiros. E ambos deu positivo. Então, aquele fato que eles alegavam ali inicialmente na central de flagrantes foi corroborado, então, também pelo teste do bafômetro, que comprovou que, de fato, os passageiros haviam ingerido bebida alcoólica, e naquele momento eles já falaram que também o motorista havia ingerido bebida alcoólica. Mas o motorista, embora as equipes policiais tivessem empreendido ali diligências para localizá-lo, ele empreendeu em fuga e não foi encontrado. A vítima, ela foi, o homicídio ele foi fatal ali, de dolo eventual, que a gente fala, o homicídio com dolo eventual, ele foi fatal ali na hora, a vítima não teve como ser prestado socorro, Então iniciaram, aí então o flagrante ele veio, aliás o procedimento, o inquérito veio para mim, para que a gente tentasse então avaliasse o que ainda tinha de provas a produzir e também ele completasse essa investigação. De pronto, então, nós já iniciamos ali as investigações para confirmar então a identidade daquele condutor,
Identificamos, então, como sendo um condutor não era da nossa comarca, né? Era de um município diverso, que pertence, inclusive, à comarca de Mamborê. E aí nós iniciamos todas as diligências, fizemos a solicitação de perícia de local de crime, solicitamos todos os laudos, fomos atrás de testemunhas, de pessoas que tivessem visto eles na data do crime, para que a gente pudesse refazer o que aconteceu antes da colisão, né? Tudo que havia acontecido antes, no momento que, então, a investigação chega para a delegacia, né? A colisão ocorreu ali à noite. O que aconteceu naquele dia, durante o dia? E onde essas pessoas estavam, quem seriam as testemunhas, quem poderia ter visto, porque no local, quem é aqui de Campina conhece, né? É uma estrada rural, então não tem câmeras no local, né? Um local de área rural, de difícil acesso, ali acaba não tendo câmeras. Então a gente foi atrás das testemunhas realmente. E aí, nesse momento, a gente passou a perceber, né? E comprovar ali por meio de testemunhas e também por outras câmeras, porque na Herveira tem câmeras, então a gente conseguiu algumas câmeras da Herveira, mas não da estrada ali rural que dá acesso à Herveira. E a gente identificou que, na verdade, o juvenil ele se escondeu, né? Ele realmente empreendeu em fuga após o acidente. Depois ele foi localizado 10 dias após, né, essa colisão e foi realizada então já a prisão dele quando da localização, então que naquele período então a gente já tinha ouvido as testemunhas, já tínhamos várias provas, elementos probatórios do inquérito para que a gente pudesse pedir e solicitar uma prisão, representar pela prisão dele, que foi deferida e ele acabou sendo preso então 10 dias após o fato. Mas em nenhum desses 10 dias anteriores ele se apresentou para prestar qualquer declaração em juízo, nem procurou nenhuma das unidades policiais, nem na data da colisão, nem no dia seguinte, nem nos 10 dias subsequentes. Então, naquele momento, foram ouvidas as pessoas, né, que teriam visto ele na data da colisão, inclusive uma pessoa que é dona de um bar na localidade, que teria confirmado, então, que ele passou no local, já acompanhado, então esse trio passou no local, o juvenil estava conduzindo o veículo com esses 2 passageiros, com os 2 amigos, e que eles passaram no local e que ele seria dos 3, ele era o que estava mais alcoolizado, que ele estava com mais sinais de embriaguez, e que eles teriam parado nesse bar, teriam comprado ainda cerveja nesse bar, teriam entrado no veículo e seguido vindo em direção à Campina da Lagoa, quem vem da Herveira para Campina. E aí, nesse trajeto, foi que ocorreu, então, a colisão que veio a fazer vítima fatal, um menino de 26 anos, né, que é o Sérgio, que estava voltando do trabalho na ocasião. Ele tinha trabalhado, né, e estava voltando, porque a família dele, o pai e os familiares deles moram para lá. Então, ele estava voltando do trabalho, enquanto, na verdade, os outros tinham passado num bar, já estavam embriagados, passaram num bar, compraram bebida e estavam vindo para Campina. Além disso, naquela data teve também uma festa, que é uma festa do Gavião, uma festa de comunidade local, e foi apurado então que também eles haviam passado no período da tarde, esse mesmo trio que estava no veículo, sendo conduzido então pelo juvenil, que eles haviam passado nessa festa de comunidade, na localidade do Gavião. Então, essas festas de comunidade, a gente sabe que tem bastante bebida alcoólica, né, que é comum nessas festas, essas coisas, então que eles teriam passado nessa festa, ficado nessa festa durante um período, saído da festa, passado no bar. Quando eles passaram no bar, a pessoa que atendeu eles no bar já falou que eles já estavam embriagados. Então, possivelmente, já nessa festa, eles já tinham ingerido bebida alcoólica. E ainda compraram mais, né? Compraram cerveja nesse bar e se deslocaram para cá, vindo causar essa colisão. Foi comprovado ali também por laudo pericial que a colisão, ela ocorreu na pista da motocicleta. Então, que o juvenil, ele, além, né, de estar dirigindo embriagado, ele também invadiu a pista contrária. Teria invadido a outra pista, vindo, então, a impedir que o motociclista, inclusive, tentasse, de alguma forma, desviar ou tentar não causar colisão ou causar uma colisão que a gente diz de menor impacto. Então, o impacto dessa colisão foi tão grande que a vítima, né, vai ter depois imagens do laudo pericial que realmente partes da vítima simplesmente, né, voaram para cada lado. Foi encontrado pedaço da vítima em cada lado. Um menino de 26 anos que estava voltando do trabalho. Então, a localidade ali é uma via, né, de asfalto, não tem nenhum buraco na via, não tem nenhuma intercorrência na via, é uma via realmente que não tem iluminação porque é uma via rural, mas ela é uma via sinalizada, é uma faixa reta, do início ao fim reto. Então, a gente tem, no dia, era horário noturno, mas não havia chuva, não havia nenhuma clima adverso, né, e nesse período que eu
estou aqui, eu posso afirmar que nenhum outro colisão ou acidente com vítima fatal ocorreu naquele lugar. Então, não é uma via que a gente percebe que costumeiramente ocorrem acidentes com óbito, né? Pelo menos nesse período, não ocorreu nenhum, que eu posso dizer para vocês que não ocorreu nenhum óbito ali nessa via, porque de fato é uma via com asfalto, não tem buraco, né? Toda a via é reta, é uma via reta do início ao fim. E, inclusive, também nesse período em Campina da Lagoa, na comarca, nós tivemos diversos acidentes. Muitas pessoas, vocês também devem ter acompanhado as notícias, muitas pessoas acabaram vindo a óbito em razão de acidentes de trânsito. Mas o que nos faz estar aqui hoje, o que me faz ter olhado para essa investigação e ter entendido que ele não era um acidente de trânsito comum, são os elementos, a soma desses elementos, então, que além do estado de embriaguez, a questão dele ter invadido a pista contrária, né, e ter impedido de total forma que a vítima se defendesse, tanto que não tem, a gente vê que não há todas as marcas de frenagem, depois tem o laudo pericial que a perita fez, todas as marcas de frenagem, elas vão da pista em que estava sendo conduzida pelo juvenil em sentido à pista da vítima, a pista que estava no sentido contrário, que estava vindo a motocicleta. Então, provando que, na verdade, o juvenil saiu da pista dele, invadiu a pista contrária, né, e acabou, muito possivelmente, também o impacto, né, dessa colisão foi tão grande ao ponto da vítima, né, ter desmembrado pedaços da vítima, para vocês entenderem a dimensão dessa colisão. Então, a gente tem uma soma de fatores. Além disso, as câmeras de segurança da Herveira, elas registraram o momento em que o carro conduzido pelo juvenil passa na Herveira, vindo para Campina da Lagoa. E quando esse veículo passa na Herveira, inclusive tem um horário ali, acho que foi próximo das 21h30, que o veículo passa na Herveira, ele passa, já era período noturno, então 21h30 já era horário noturno, já estava escuro, e ele passa na Herveira com os faróis desligados. Então ele estava dirigindo na Herveira às 21h30 com os faróis desligados, após uma testemunha ter atendido ele no bar e ter vendido cerveja para ele e ter dito, quando ouvida no inquérito policial, que ele estava com sinais de embriaguez e mais embriagado até do que os próprios dois amigos condutores passageiros. Esses passageiros, na hora que ouvidos também na unidade policial, logo após os fatos, quando foram encontrados num bar, também confirmaram que os três haviam ingerido bebida alcoólica e que o juvenil estava embriagado no momento do acidente, no momento que ocorreu aquela colisão. Então, e foi feito o teste do etilômetro nesses passageiros, confirmando também, então, todos os fatos que eles estavam ali dizendo. E ele não foi encontrado, então o juvenil não foi submetido ao teste do bafômetro, muito porque, né, ele mesmo não permitiu que fosse realizado esse teste, porque ele não ficou para prestar o socorro, embora a vítima tivesse sido fatal na hora, ele não ficou no local do acidente, ele não acionou as equipes da Polícia Militar, ele não se apresentou na Polícia Militar, ele não se apresentou na Polícia Civil, então ele simplesmente abandonou o veículo, abandonou os dois amigos passageiros ali, que os dois amigos dele retornaram a pé, caminhando, então, ali para o distrito da Herveira e foram para um bar. Então, ele abandonou esses passageiros ali e ele simplesmente não permitiu que fosse realizado o teste do bafômetro, né, que é de praxe, que seria realizado ali na hora. Então, a gente tem essa soma desses elementos que não nos permitem concluir de que se a pessoa não ficou no local, não permitiu que fosse realizado ali de praxe, né, não se apresentou à autoridade policial, não se apresentou à polícia militar, não ficou no local, tem a testemunha dizendo que ele estava embriagado com sinais de embriaguez e ainda comprou mais bebida, passou o dia na festa do Gavião, tem o vídeo da Herveira comprovando que o veículo passou na Herveira com os faróis desligados, tem o laudo pericial comprovando que ele invadiu a pista contrária, então que ele estava na contramão, então todos esses elementos não nos deixam dúvida de que ele estava dirigindo embriagado e na contramão, e que essa foi a causa do dolo eventual que a gente tem, para que a gente entenda que isso aí não é só um acidente, mas sim um homicídio com dolo eventual, que ele assumiu o risco de causar aquela morte, porque ele não e aquela morte foi causada sem que a vítima pudesse reagir, sem que ela pudesse, a gente diz que impossibilitou a defesa da vítima, porque a vítima foi totalmente surpreendida, porque quando a pessoa está vindo na sua via correta, vindo normalmente, e um outro veículo invade a pista, né, invade a sua pista,
num local que ela não teve nem possibilidade de reação, né? E numa velocidade que chegou a, como eu disse, desmembrar pedaços da vítima. Então, assim, a gente tem uma situação, foi um caso extremamente violento ali. Então, todos esses elementos não nos deixaram dúvida de que havia uma situação além de um acidente, sim um dolo eventual que a pessoa assume o risco de causar aquela morte, uma morte tão precoce de um menino de 26 anos que estava apenas voltando do trabalho, enquanto o condutor tinha passado o dia bebendo e dirigindo na contramão. Perfeito, doutora. Doutora, com relação, a senhora já explicou um pouquinho que o juvenil não se apresentou, não foi encontrado ali no local dos fatos, né? A senhora, assim, a hora que começou a presidir o inquérito policial, vocês chegaram a ir atrás, procurar onde que estava o juvenil? O que eu quero saber é, quando foi que o juvenil apareceu? Ele apareceu ou foi um cumprimento? O que aconteceu? Como é que os senhores conseguiram trazer o juvenil para o processo? Então, a gente identificou ele inicialmente, né? Porque apesar de os passageiros só sabiam o primeiro nome, então a gente identificou ele, identificou onde ele trabalhava. E aí, já durante a semana, né? Esse fato ocorreu no final de semana, já durante a semana, ele já não compareceu ao trabalho. Então, a gente... Ele parou até de trabalhar. Isso, ele parou de trabalhar. Então, a gente entrou em contato com o patrão dele, né? Do trabalho, e já disse que ele já não tinha aparecido para trabalhar, né? Então, a gente já iniciou as diligências ali no próprio bairro lá que ele morava, na localidade que ele morava, e também já não estava mais sendo visto. Nesse começo, sem mandado de prisão. Estavam procurando ele só para ouvir, só para esclarecimento, ele já tinha desaparecido. Exatamente. Nesse primeiro momento, a gente estava tentando identificar, localizá-lo realmente, né? Até aí a gente procurou também se tinha dado entrada em algum hospital, né? Por conta da colisão, se ele poderia ter também se machucado, ter dado entrada em algum hospital. Não tinha registro médico dele em nenhum hospital aqui da região. Ele não compareceu para trabalhar. As pessoas também já não viam mais ele na localidade, no bairro, né? Em contato com familiares, ninguém sabia do paradeiro dele. Então, até inclusive a gente conversou com uma filha dele que disse que ele estava desaparecido, que ele tinha desaparecido até para a família, que não tinha notícias, né? Então, tudo isso nos levou, né, a acabar representando também pela prisão dele. E depois, quando foi cumprido, ele foi encontrado, né? Aí foi realizado diligências para que a gente conseguisse localizá-lo e encontrá-lo. Perfeito. E, doutor, 10 dias depois, né? Todo esse tempo ele não deu nenhuma informação, tá? Não. Ali depois de 10 dias depois, só para ficar claro, não era mais possível fazer exames? Não tinha mais. E ele também, ouvido, né, durante a investigação, ele alega que ele não havia ingerido bebida alcoólica. Mas ele não produziu nenhuma prova nesse sentido. Por quê? Ele impediu que a gente realizasse. Se de fato ele não tinha ingerido bebida alcoólica, ele seria a pessoa mais interessada em provar que ele estava sóbrio naquela data. Então ele poderia ou ter ficado, como é o normal, inclusive nessas situações, ter ficado no local, ter se apresentado, ou então, né, se de repente tivesse algum tipo de receio, alguma coisa, poderia ter saído daquele local e ter se apresentado no batalhão da Polícia Militar, que todo mundo sabe, né, tem batalhão da Polícia Militar em qualquer cidade. Poderia ter se apresentado na Polícia Militar, explicando a situação, que tinha se envolvido num acidente e se colocar à disposição, seja para ser ouvido já naquele momento, seja para ele próprio ter interesse em demonstrar que ele não havia ingerido bebida alcoólica. Poderia também ter comparecido a um hospital, né, para atendimento médico e ter sido realizado um exame. Poderia também ele ter, além disso, feito um vídeo. Então, vou além, ele poderia até mesmo ter feito um vídeo dele próprio, gravado no dia, demonstrando de que, né, para usar depois, para apresentar depois, para nos mostrar qual era a condição que ele estava, falando o que tinha acontecido, mostrando, pelo menos, né, a gente poderia ter uma imagem, um vídeo. Então, não tem nada, só tem ele dizendo que não bebeu, o que é muito conveniente. 10 dias depois. 10 dias depois nos dizendo que não bebeu, né, e que não ingeriu bebida alcoólica. E aí é muito conveniente para ele nos dizer isso, porque o único interessado em dizer isso, que vai ter algum benefício disso, é ele próprio. Ao contrário, nós temos uma pessoa dizendo que vendeu cerveja para ele no dia e que ele estava embriagado. Qual a razão que essa pessoa teria, qual o interesse que essa pessoa teria, uma pessoa que mal conhece ele e que mal conhece a vítima. Essa pessoa não tem nenhum interesse nessa causa. Então, qual é a razão que essa pessoa mentiria, ou diria que vendeu uma cerveja para ele, ou diria que ele está embriagado, que ele estava com sinais visíveis de embriaguez, se ela não tem nenhum interesse nessa causa? Não o conhece, não conhece a vítima, não tem nenhum interesse nisso. Então, além disso, os próprios passageiros amigos dele, quando ouvidos imediatamente após os fatos, falaram que ambos, os três, haviam ingerido bebida alcoólica. Realizado o teste nessas pessoas,
pessoas, o teste apontou que, de fato, os 2 passageiros haviam ingerido bebida alcoólica. Os 3 haviam passado o dia juntos. Os 3, as informações todas apontam que os 3 haviam ingerido bebida alcoólica. 2 com teste do bafômetro positivo. Eu posso dizer que ele não ficou no local, porque justamente se realizado o bafômetro nele, o dele daria positivo, assim como deu dos outros 2. Então ele não tinha interesse nenhum, a não ser em fugir do local para demonstrar que ele não estava embriagado. E aí depois o único elemento que tem é a palavra dele dizendo que ele não bebeu. Então é muito conveniente, né, ao contrário de todos os outros elementos. Além disso, a gente tem o fato de que a pessoa estar na contramão, numa via reta, não é curva, não havia outros veículos. No momento dessa colisão, só estavam os 2 veículos transitando. Então não havia uma ultrapassagem, não havia um outro veículo dificultando, não havia um caminhão, não havia chuva, não havia neblina. Então é uma pista reta, totalmente reta, num dia, era à noite, claro, mas é uma pista reta sinalizada, tem a sinalização do meio da via. Então, assim, não tem nenhuma outra razão para a gente crer que ele não estivesse embriagado e que essa causa, né, tenha contribuído para que ele tenha invadido a pista contrária e tenha matado um jovem de 26 anos que voltava do trabalho. Doutora, e só para ficar bem claro, existiu algum registro, né? A gente já entendeu que ele saiu, se evadiu, mas algum registro dele, pelo menos, fazendo uma ligação para a polícia, para ambulância, para alguém, para pedir socorro? Nada, nenhum registro. Sumiu. Não tem nenhum registro e nem ele nem também. Que ele ficou, nem que ele pediu ajuda para alguém. Nem ele apresentou. Tá. Doutora, quanto tempo que a senhora trabalha aqui na comarca de Campina da Lagoa? Desde dezembro de 2023. Vai fazer 3 anos, né? É isso, perfeito. É comum ter autuações aqui por embriaguez ao volante? Muito. Muito comum? Muito comum. É uma das que mais tem? Sim, quase sempre na central é das situações que a gente mais ocorre, né? Embriaguez ao volante. Tá. Aqui na comarca também teve situações de pessoas que perderam a vida por causa de situações de trânsito, acidentes de trânsito? Inúmeros, nesse período. E nesse período de 3 anos, quantas situações que foram morte aí de carro de trânsito a senhora indiciou, né, concluiu que seria um homicídio por dolo eventual de trânsito? Só esse. Esse é o único. Nesses 3 anos que a senhora está aqui? Nesses 3 anos que eu estou aqui, esse mesmo é o único. Com tanta gente bebendo embriagada, mesmo com tanta gente também morrendo no trânsito, esse foi o único? Esse foi o único, justamente por todas essas soma de fatores. Então, inclusive, é inegável que a gente sabe que acidentes ocorrem no trânsito, né? Todos nós estamos sujeitos a acidentes no trânsito, né? Quem sai para dirigir um carro sempre sabe que isso é uma situação que pode ocorrer. Então, por essa razão, quando a gente pega uma situação envolvendo trânsito, não é normal que nós estejamos, né, numa situação, não é o primeiro, eu não olho para aquele caso primeiro pensando que se trata de um homicídio, não é isso. Muito pelo contrário, a gente olha para aquele caso, primeiramente, quando se fala em veículo, se fala em trânsito, a gente não olha com o olhar de eu vou procurar ou eu vou ver se aquilo ali é um homicídio, se aquilo ali tem dolo eventual, não é essa situação. Então a gente olha realmente como se fosse um acidente, de fato a gente tem esse cuidado de, no primeiro momento, né, quando tudo ainda não está esclarecido, a gente vai entender como um acidente, porque é o que ocorre na maioria das vezes, né? Quando as pessoas estão no trânsito, estão sujeitas a se envolver em acidentes. Mas essa situação, ela vai muito até, ela representa exatamente o que a gente diz que a jurisprudência, né, dos tribunais superiores e até mesmo a doutrina falam, que ultrapassa a situação de trânsito e que deve ser entendido como dolo eventual, que é assumir o risco de matar alguém no trânsito. Não é querer matar, é assumir o risco. Exatamente. Tá, pode continuar, perdão, eu interrompi a senhora. Isso, exatamente. Que a pessoa, ela sai, né, ela assume um risco, porque a gente diz assumir um risco, porque ela adota condutas que que no juízo comum a gente sabe que podem causar o óbito de alguém. Então, quando eu pego um carro e eu faço ingestão de bebida alcoólica, né? Pego um veículo e eu vou para a contramão desse veículo, eu ando ali, pelo menos na Herveira, já estava com também os faróis do veículo, 21h30 da noite, escuro, né? Localidade de Herveira também é uma localidade que a gente diz que é um distrito rural. Estava escuro, ele já estava com os faróis ali apagados, desligados. Então, havia ingerido bebida alcoólica o dia todo. Além disso, na contramão. Então, é exatamente o exemplo, inclusive, que a jurisprudência traz como sendo uma situação
situação de dolo eventual, que é a situação que a gente diz que, embora a pessoa, né, não quisesse, isso é algo também que eu posso dizer para vocês, não tenho dúvida, o juvenil não conhecia o Sérgio, né, não conhecia a vítima. Então, a gente diz, ele não queria matar, ele não tinha uma razão para querer matar o Sérgio, mas com a conduta dele, ele, ao assumir aquela direção, estando em estado de embriaguez e ao invadir a pista contrária, ele assumiu o risco de matar o Sérgio. Então, a gente tem a situação de que não precisa querer, a gente não precisa querer matar a vítima, basta que eu tenha assumido esse risco com a soma das minhas condutas. Então, até no primeiro momento, quando a gente viu a situação da embriaguez, não necessariamente também todo acidente de trânsito com embriaguez vai configurar dolo eventual. Nós sabemos que também isso não é um fator comum. Muitas vezes, acidentes de trânsito com pessoas embriagadas acontecem sem que necessariamente a gente diga que isso há um dolo eventual e que a gente venha parar num tribunal do júri. Mas, nesse caso, houve esse elemento que, somado à embriaguez, que é a situação dele estar na contramão, não nos deixou que a gente fosse para outra situação. Então, a gente entende, né, a doutrina, a jurisprudência entende que essas situações, e no meu entendimento, quando avaliei essa situação, que isso não poderia passar como sendo um acidente comum de trânsito, e que deveria, sim, né, ser tratado, né, como uma situação ali de homicídio com um dolo eventual. Foi isso. Perfeito. Que naquele momento eu entendi, que a sociedade não deve aceitar, né, e a jurisprudência não aceita, a doutrina não aceita, a sociedade não aceita que uma outra pessoa seja vitimada nessa situação, com tamanha violência, como eu expliquei, que foi esse acidente, depois vocês vão ver as fotos, creio eu, que a pessoa seja vitimada nessa situação sem poder, ao menos, se defender, uma pessoa tão jovem, com uma soma de irresponsabilidade, que é pegar um carro embriagado e estar na contramão. Né? Então, impossibilitou quando a pessoa está dirigindo a sua própria via. Ela não estava nem tentando fazer ultrapassagem, ela estava dirigindo a sua própria via quando simplesmente é surpreendida pelo outro veículo. Então, assim, esse menino, né, de 26 anos poderia ser filho, poderia ser familiar de alguém. Então, dito isso, essas situações já foram avaliadas até mesmo, né, pela doutrina e jurisprudência, situações semelhantes, muito iguais até mesmo, né, inclusive com embriaguez e situação de contramão, e por essa razão, quando avaliei tudo, no meu entender, havia ali a situação de dolo eventual para que a gente hoje estivesse aqui nesse tribunal do júri. Perfeito, doutora. Muito obrigada pelos esclarecimentos, parabéns pela sua investigação, aqui o seu inquérito policial. E, em nome do Ministério Público, agradeço à Polícia Civil. O seu inquérito policial está extremamente bem instruído, com laudos, perícias, relatório de imagens. Parabenizo a senhora não só pela investigação desse fato, mas por todos os fatos que a senhora investiga e, efetivamente, faz a diferença aqui na nossa comarca de Campina da Lagoa. Muito obrigada. Fica aqui os parabéns do Ministério Público. Sem mais perguntas, Excelência. Antes de passar a palavra para o doutor, vou comunicar aos jurados que, caso tenham alguma pergunta, podem fazê-la por escrito, pegar um pedaço de folha e fazê-la por escrito, depois ver se tem caneta para eles ali, e aí a gente faz a pergunta aqui posteriormente. Doutor, fique à vontade. Não tem pergunta, doutor. Não tem? Ok. Jurados, tem alguma? Ok, então nós agradecemos a doutora Muriel pela presença e já está liberada. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, o pessoal aí da cadeia de Assis consegue me ouvir? Adeilson consegue me ouvir? Adeilson consegue me ouvir? Sim, senhor. Opa, tá ótimo. Ok, então nesse momento nós ouviremos a testemunha de acusação, o Adeilson Pinheiro. Adeilson, bom dia, tudo bem? Bom dia, senhor, tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Adeilson, o senhor está aqui para ser ouvido hoje, neste caso que tem como acusado o Juvenil Moreira Godóis. Tem algum parentesco com ele? Não, nem conheci ele direito, conheci ele naquele dia, senhor. Tá certo, então também não tem amizade com ele? Não, se conhecemos no mesmo dia e não tem nem que falar muito. O senhor tem algum interesse nessa causa aqui hoje? Não, senhor, eu não tinha nada a ver, eu estava até de carona ali, não tinha nada de interesse. Tá certo, então o senhor fica compromissado no dizer a verdade, sob pena do crime de falso testemunho, sob
esses fatos que teriam ocorrido há um ano exatamente, dia 3 de agosto de 2025, por volta das 9h30 da noite, ali na estrada do distrito de Herveira, aqui em Campina da Lagoa, em que teria havido uma condução entre o veículo que o Juvenil conduzia, um Gol, e uma moto que era conduzida por Sérgio Henrique Rosa da Silva e que teria morrido em razão dessa colisão. Sobre estes fatos, doutora Bárbara vai lhe fazer algumas perguntas por parte do Ministério Público. Após o doutor Gustavo pela defesa, o senhor pode ir respondendo conforme conheça esse recorde que for alegado. Doutora? Sim, senhor. Sim, senhor. Obrigada. Boa tarde. Bom dia, Adeilson. Tudo certo com o senhor? Bom dia, tudo certo. Ótimo. O senhor não está me vendo, né? Mas aqui quem está falando é a Bárbara, promotora de justiça aqui da Campina, responsável aqui pela justiça nesse processo, tá? Vou te fazer algumas perguntas, é só o senhor me responder o que o senhor se recorda, tá certo? Sim, senhor. Perfeito. Ô, Adeilson, como é que foi esse dia? Conta pra gente. Então, eu tinha acabado de conhecer o Juvenil. Na verdade é o seguinte, ele chegou no estabelecimento que eu estava. Eu estava tomando uma cerveja junto com meu pai e uns amigos de trabalho que estavam junto comigo. Até ofereci, porque o Juvelino estava com um rapaz que eu conheci na cidade, que eu tinha feito amizade ali. Eu conheci o Juvelino naquele momento, ofereci uma cerveja para ele não quis beber. Até o refrigerante eu ofereci, ele não quis, mas daí eles falaram que ia ir para Campina. Eu peguei e falei para eles que eu não conhecia, né, queria conhecer. Ele falou, vamos, então vamos junto com nós. E nós estava indo para Campina e acabou acontecendo esse fato aí do acidente. Até então que eu estava olhando para trás, como eu estava no banco do carona, eu estava conversando com o piá que estava no banco de trás. Eu vi o farol, iluminando dentro do carro, eu peguei e fui ele logo para frente. Na hora que eu olhei, o Juvelino estava bem travado, em choque, com o motoqueiro vindo no rumo do meio do Gol. Eu peguei e bati a mão no volante, puxando pro lado do mato, que foi na onde que o motoqueiro ia bater no meio do Gol e ele acabou batendo na lateral do paralama do Gol. Ele tava vindo diretamente no meio do carro. E foi o que aconteceu. E aí, na hora que eu acordei, que eu tinha batido a cabeça, o Juvelino já não estava no carro, já não estava no local. E eu fui ver o rapaz estava em óbito. Tá. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Onde é que o senhor estava aquela tarde, Adeilson? Eu estava num boteco, num bar lá perto da... Como é o nome da cidade? Nossa, eu não lembro o nome da cidade que eu estava... Era na cidade lá do Juvelino, eu esqueci o nome da cidade lá. Guaranizinho, no distrito? Isso, eu estava trabalhando lá na cooperativa, Eu estava trabalhando na cooperativa lá. Mas o senhor não é do Guarani, o senhor é da onde? Eu sou de Jesuítas, no Paraná. Tá, o senhor é de Jesuítas, aí estava trabalhando no Guarani. Sim, senhor. Tá. Aí era um domingo, o senhor passou o dia onde? Eu passei o dia num barzinho que tem ali perto, de esquina. No barzinho, ali no Guarani mesmo, no distrito? Isso. Foi no bar que o senhor encontrou o Juvenil? E ele chegou logo em seguida, né? De noite, né? Ele chegou quase no horário que aconteceu o acidente, ele chegou lá, nós tava conversando, eu e o outro piazão. Quem que era o outro piazão que você tava conversando? Agora eu esqueci o nome dele também, já faz mais de um ano, eu tinha acabado de conhecer o piá. Nenhum apelido, o senhor não lembra? Não lembro. Tá, então o senhor tava tomando uma no bar com um piá que você não lembra e chegou o Juvenil? Não, eu tava tomando com o meu pai. Aí tá. Chegou o Juvenil e esse rapaz, que é do Guaranizinho. Os dois chegaram juntos? Sim. No bar? Como é que chamava o bar? Sim. Dona Lena, eu esqueci o nome da dona do bar lá. Tá, e aí o que vocês fizeram nesse bar? Vocês ficaram lá um tempo, depois vocês saíram? Ficou ali conversando só e daí já falaram que ia ir pra lá. Daí eu peguei e fui junto com eles. Tá, mas vamos lá, pera só um pouquinho. O que o senhor tava bebendo no bar? Eu tava bebendo cerveja. O dia inteiro o senhor tava bebendo cerveja? Eu tava. Tá, tava bêbado? Não. Não tava bêbado? Não. Tá. Mas tava o dia inteiro bebendo desde que horas? Eu tava desde as 3 da tarde. Isso já era 8 horas da noite? Isso. O senhor não tava bêbado? Não, tomando só cerveja. Tá. O senhor comeu o que lá? Lá eu comi uma porçãozinha de calabresa, comi um salgadinho. Um domingo de bar, né? Muito bom. Isso. E aí,
por que os senhores saíram do Guarani para vir aqui para Campina? Então, eles falaram que ia ir pra Campina. Quem Aí falou? eu falei que eu não conhecia, o rapaz que tava junto com o Juvenil. Aí ele falou, eu e é. o Juvenil estamos indo para Campina. Daí eu falei pra eles que eu não conhecia a região ali, eu queria conhecer, se eles iam demorar pra voltar. Eles falaram que não. Eu fui Aí junto, vocês saíram lá do simplesmente fui Guarani e junto. vieram para cá. Sim. E vocês pararam antes? Não, nós estava indo direto. Não pararam em lugar nenhum? Não, só na hora que eu voltei no bar, na cidadezinha ali perto ali. Tá, aqui na Herveira os senhores não pararam antes? Não, né? Parou na hora que eu voltei junto com o rapaz. Tá, só no bar da volta, né? Tá, mas eu tô indo na ida, não aconteceu ainda a batida. Não. O Juvenil, o senhor falou que teve algum momento que ele comprou uma bebida, alguma cerveja? Não, ele não quis. Eu ofereci pra ele não quis. Ele tava tomando refrigerante. O senhor lembra que o senhor foi ouvido 2 vezes já, né? Sim. Que o senhor foi ouvido na delegacia de polícia e que o senhor foi ouvido aqui em Juízo também. Videoconferência, sim. Isso. E nenhuma das vezes o senhor falou que o senhor ofereceu bebida pra ele e ele não quis. O senhor sabe que o senhor está sendo Não. compromissado, que o senhor pode responder por crime caso o senhor minta aqui em Juízo, né? Sim, senhor. É a primeira vez que o senhor está trazendo essa versão. Nenhuma das outras vezes o senhor falou isso. Que o senhor ofereceu Não, bebida então, pra ele. Eu acabei oferecendo e ele não quis. E o senhor não se lembrou de falar isso lá no dia que o senhor foi levado pra polícia? Na polícia eles me agrediram, como que eu ia falar, assim, ó. Eles Eu agrediram o senhor também. Me agrediram, os policiais me agrediram. Tanto lá O na senhor hora também não falou isso na custódia, né? Não falei. para delegado? Mas que ele só simplesmente me ouviu lá e já me soltaram logo em seguida também. Pediram desculpa e me soltaram. Entendi. Pode perguntar pro rapaz que tava junto com o Juvenino que ele vai falar. Tá. E os senhores iam fazer o que aqui na Campina? Só ia andar, passear, conhecer, ver novas pessoas. Eu queria conhecer novas mulheres, outras pessoas. Tomar uma aqui na Campina? Eu ia. Tá. O senhor nunca tinha vindo aqui pra Campina, né? Não. Tá. E aí teve um momento ali que vocês bateram no carro, né? O senhor tava em que local do carro? Tava no carona. No banco da frente. Sim. E como é que foi essa batida? Lá. Vi que o PA bateu, quebrou o estilhaço, voou o pneu, estourou o pneu, arrancou o paralama e a perna do rapaz. Tá, não, mas assim, em que mão que vocês bateram esse carro? Foi pro lado do motorista que foi batido. Não, vamos lá. O Juvenil estava dirigindo na mão dele de direção ou ele chegou aí para contramão? Ou o senhor não sabe? Ele tava na direção dele. Ele estava na direção dele. Sim. Tá. O senhor tentou tirar o carro, puxar para a direita, alguma coisa? Como é que foi isso? Puxei pra direita, assim, na hora que eu vi que a moto tava vindo no meio do carro, eu puxei pro lado de direita pra não acontecer um acidente. Tá, a moto estava então invadindo essa pista, pelo que o senhor está falando. Tá, e vindo muito rápido. Tá certo. E depois, o que aconteceu, né? O senhor falou que o senhor chegou a passar mal, como é que foi? Desmaiou, ficou machucado? Eu desmaiei, bati a testa no painel do carro, e acordei, o Juvenil já não tava ali. Onde que o Juvenil foi? Não sei. Tinha desaparecido. Sim, eu só vi falar dele depois da audiência, né? Quando eu tava lá, trabalhando ali em Toledo, ali, que foi videoconferência só. Que eu ouvi falar que ele tava preso. Tá, meses depois, tá. Isso. E você e o outro piá que tava junto com você, o que vocês fizeram? Né, voltou pra cidadezinha ali próxima ali e tentando ir embora. Perveira? Isso. Primeiramente, Voltaram a né, pé? primeiramente, né, pediu um socorro pra acudir ali e né, foi até a Herveira. Pediram socorro pra quem? Né, pediu pros carros que parou na estrada. Daí pedimos pra desligar porque né, tava sem celular, meu celular tinha acabado a bateria. Pedimos pra ligar pra ambulância, pedimos pra ligar pra ajuda e voltei pra Herveira e fiquei lá. Tá. E aí vocês foram pra Herveira e pra onde que você foi pra Herveira? Eu fui no primeiro lugar que eu achei aberto, que não era um bar que tava aberto. Era um bar, né? Sim, eu conversei com o povo lá e pedindo pra eles pra ajudar, falando que tinha acontecido. E o que vocês fizeram nesse bar? Eu aproveitei, eu já tava ali mesmo, já aproveitei e tomar mais. Tomou uma cerveja? Tomar mais. Depois que tinha acontecido, o senhor pediu uma cervejinha? Eu perdi. Você e o cara que tava junto com você, que você não lembra Sim. o nome. Tá. É eu que pedi, nem ele não, eu que paguei. O senhor que pagou. Tá. Quantas cervejas? Eu peguei umas 4 cervejas. Depois de tudo isso? Sim. Tá. O que mais que o senhor fez nesse bar? Só. E foto, vídeo? Vocês Não fizeram? tem que... Não. O
Os senhores não fizeram foto, vídeo, mostraram pro pessoal lá? Não, foi tirado foto do acidente. Quem só tirou que daí meu celular foi roubado, foi o pior que tava junto, ele pegou meu celular, ele tirou foto antes de acabar a bateria. Daí acabou a bateria e já não... Também meu celular agora, esse tempo atrás, foi roubado, eu tô sem celular, estou preso. Tá, então com o seu celular, que não dava pra chamar socorro, vocês tiraram fotos? Foi tirada a foto, daí logo em seguida acabou a bateria. Tá. Daí depois eu pedi pros outros parar e pedir socorro. Tá. E lá do bar, vocês mostraram pras pessoas? Não, eu peguei um carregador e ponhei pra dar uma carga. Mas vocês mostraram Daí foto? foi- Pro Aí pessoal do bar? depois que eu ponhei pra dar uma carga, sim. Mostraram as fotos. Depois que foi dado uma De carga. quem que era esse celular? O celular era meu. E o celular da vítima, do Sérgio? Não sei. Não teve esse celular? Não deixaram com uma menina lá? Como é que foi isso? Não, isso aí eu não sei de nada. Tá certo. E aí depois disso a polícia chegou? Sim. Tá. A polícia chegou e pegou nós. E aí vocês falaram que era juvenil e etc, por aí vai. O PA falou, eu num momento nenhum falei, não sabia, não lembrava o nome dele. Eu nem conhecia ele. Quem falou foi o rapaz, que eu também nem... O nome dele eu não lembrava, até que a senhora me lembrou agora. Tá. O senhor, depois disso, teve algum contato com o juvenil, com alguém? Não, o advogado entrou em contato falando que ia ter audiência e coisa e tal. E só. Até então, até na última audiência que aconteceu, o advogado do pai, eu acho, da vítima, pegou e tava tirando foto de mim. Eu não sei, não entendi nada daquilo ali. O pai da vítima não tem advogado não, tá? Só pra informar o senhor. Então Mas- não sei quem que é que tava tirando foto, mas tava tirando foto. O senhor conversou, mas com o juvenil o senhor não conversou, só com o advogado do juvenil? Não, sim. Tá certo, sem mais perguntas. Não estou satisfeito, doutor. Alô? Ok, nós agradecemos o Adeilson então pela presença, já está liberado, muito obrigado e um bom dia. Bom dia, obrigado, senhor. Bom, nesse momento nós ouviremos policial civil Ezequiel Júnior Caras Batirola. Ezequiel, bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor. Vou pedir só para você tirar o boné nesse momento. E o senhor está aqui para ser ouvido em um caso que tem como réu Juvenil Moreira Godóis. Algum parentesco, amizade ou inimizade com ele? Não, nem. Certo. Algum interesse pessoal na causa? Também não. Ok. Vou também pedir para conferir se o microfone está ligado. Se eu puder falar próximo a ele, por favor. Agora? Depois pode ajustá-lo aí. Aham. De qualquer forma, então o senhor fica compromissado a nos dizer a verdade, sob pena do crime de falso testemunho, sobre estes fatos que teriam ocorrido por volta das 9h30 da noite, há um ano atrás, no dia 3 de agosto de 2025, na rodovia PR-471, ali indo para o distrito de Herveira, em que o juvenil estaria conduzindo o veículo Gol e estaria sob estado de embriaguez, vindo a invadir a faixa contrária e atingir a motocicleta conduzida por Sérgio Henriques Rosa da Silva, causando a morte desse. Sobre estes fatos, a doutora Bárbara vai lhe fazer algumas perguntas por parte do Ministério Público, o doutor Gustavo pela defesa. O senhor pode ir respondendo conforme conheça o recorte for perguntado. Positivo. Obrigada, doutor. Bom dia, Ezequiel. Tudo certo com o senhor? Bom dia, doutora. Tudo bem com Ótimo. Ezequiel, bom, como o doutor já falou, a gente está tratando aqui do homicídio praticado com dolo eventual no trânsito no ano passado, né? Exatamente um ano atrás, ali na estrada que liga a Campina com a Herveira. O senhor participou, qual foi a sua função aqui nas diligências investigativas? Queria que o senhor nos contasse quais, né, foram as ordens de serviço e as diligências pelo senhor realizadas neste processo, por favor. Correto. Na verdade, a situação mesmo foi atendida pela minha colega Fabiola na noite, madrugada. A situação que o senhor diz é o local de crime ali. Isso, Tá. isso. O local de crime foi atendido pela colega, que estava de sobreaviso, e no dia seguinte, o dia útil seguinte, o primeiro dia, passou a minha investigação e realizei os atos que me cabiam e que foi determinado pela autoridade policial, né? Iniciei realizando as diligências, conversei com a colega sobre o que havia acontecido, ela me relatou a cena, algumas informações preliminares que haviam sido coletadas
E a partir disso, então, iniciei as diligências de campo, né? Desloquei até o local do fato, desloquei até Herveira e também fui até o distrito de Guarani, que era o local em que o autor do fato residia, né? E da onde teria vindo. Lá eu consegui identificar que naquele dia do fato, da morte do menino ali, tinha uma festa lá, nesse distrito do Gavião. É distrito do Guarani, mas é uma localidade ali no distrito que se chama Gavião. Festa do Gavião. A festa do Gavião no distrito do Guarani. Isso, tá. Isso, bem próximo ali. E conversando lá com pessoas, inclusive que organizaram o evento, me confirmaram a presença dele, só que no local da festa mesmo não havia câmeras. Porém, na frente do local do clube lá, há uma fazenda, algo assim, não vou recordar agora exatamente, e que tem câmeras na entrada e que pega exatamente a saída ali do local, a estrada, né? Então peguei as imagens e a partir dali eu consegui identificar que o juvenil, então, conduzindo o carro dele, passa por esse local, né? Era, salvo engano, era por volta da 1h da tarde. Isso no começo da tarde ainda, ele saindo da festa. É o começo da tarde, mas é o horário que a festa, digamos assim, já se encaminhava para o final. O que me foi passado lá pelo rapaz que organiza o evento, um dos, né? Eu não sei dizer qual que é o cargo que ele ocupava na diretoria lá do clube, mas ele me disse que é uma festa que eles geralmente encerram pelas 2, 3 da tarde, devido a brigas. Ele disse que já teve histórico em outras festas de dar confusão e tal, então depois do almoço o pessoal chega de manhã cedo, aproveita, digamos assim, né? E logo depois do almoço, ali início da tarde, já começa a esvaziar um pouco o local. A questão então do juvenil estava ali nesse evento, né? Fez a presença e saiu com o veículo dele em direção ao distrito de Guarani. Saindo daquela localidade, há 2 caminhos que podem ser feitos para ir para o distrito. Ele seguiu o caminho justamente que passou na frente da câmera ali, então dá para flagrar o veículo dele passando. Sobretudo, destaco que quando analisei as imagens, muito bom, digamos assim, que o pessoal da PM e a colega Fabiola, no dia que atendeu o local lá da morte, tiraram foto do veículo, do Gol, a perícia também retirou as fotos, e uma foto lateral que dá para ver muito bem na câmera quando ele sai ali do clube, que é o mesmo veículo. O rodado é um rodado diferente no veículo, que chama atenção. Enfim, as características do veículo... O senhor conseguiu identificar nas câmeras porque tinha as imagens do local da colisão. Perfeito. E confirmei isso também com base em outros elementos que foram levantados logo na sequência no próprio distrito de Guarani, né? Pois saindo ali desse local que eu coletei as imagens, eu segui para o distrito para conversar com pessoas, identificar o local que ele poderia ter frequentado depois de ter saído, né? Lá no distrito, cheguei a conversar com algumas pessoas, inclusive donos de bar lá, que ficaram com receio de me dar muitos detalhes ou até de vir à delegacia, que não sabiam propriamente do fato também, né? Mas que conheciam o autor e já estava o burburinho lá no distrito, né, sobre o fato que havia acontecido da morte. Conheciam, não vou recordar exatamente se o juvenil ou a família dele, mas que era uma família que lá no distrito não era bem vista e que o pessoal tinha um certo temor deles, pelo histórico. Lembro de alguém que comentou sobre tráfico de drogas, mas eu não vou lembrar, eu acho que no histórico do juvenil não tem nada, talvez era algum familiar, alguma coisa assim, sei que pelo sobrenome ali o pessoal tinha muito temor. Identifiquei e consegui qualificar e também fazer comparecer na delegacia a dona de um bar que... O bar lá do Guarani. Isso, lá no distrito de Guarani. Depois de sair da festa, ele retornou ao distrito do Guarani. O que eu conversei com as pessoas que ele ficou lá bebendo, andando com o durante veículo, o dia. Isso, junto com amigos. E era início da noite quando ele chegou nesse bar, eu não vou lembrar o nome da senhora, que foi ouvida, inclusive, né? E ela me confirmou com total certeza que ele foi com o veículo lá no início da noite, parou o veículo, já visivelmente muito embriagado, ele comprou mais bebidas e ele estava acompanhado de pessoas.
e logo em seguida isso ele pegou a direção, digamos, a saída. É que lá é um distrito pequeno, né? Mas pegou seguiu a rua que dá diretamente na saída do distrito. Perfeito. Em direção a Herveira. Seguiu o caminho, como eu já disse várias vezes lá, é interior, pequeno, distrito de Guarani, não tem muitas câmeras, é um local difícil de se conseguir esse monitoramento. Em Guarani o senhor conseguiu só essa câmera da festa do Gavião? Só da festa do Gavião, e aí depois exato. foi conversando com o pessoal? Qualifiquei a testemunha lá, a dona do bar, Ótimo. que me confirmou com total certeza que vendeu a cerveja para ela e o marido dela, né? Tem um bar que venderam a cerveja e que ele viram tava ele embriagado. com os amigos lá embriagado. Além disso, outras pessoas também falaram Sim. que viram, mas não quiseram ser Isso, qualificadas. por medo de Perfeito. represálias, né? Só Não me quiseram se confirmaram que envolver. viram ele andando e bebendo lá durante a tarde, né? Perfeito. Pois bem, seguindo então para Herveira, eu fiz o mesmo trajeto. Não foi possível coletar imagem de câmeras lá, em razão de estrada rural, né? Chegando na Herveira, há 2 câmeras lá no local, e até hoje se mantêm essas mesmas câmeras, que é uma dificuldade que a gente enfrenta. Uma câmera privada de um estabelecimento lá e uma câmera pública, que seria do poder público, né, executivo aqui do município de Campina da Lagoa, que está localizado numa escola ou creche, algo assim, que é na avenida principal, a única que tem para passar lá pelo distrito de Herveira, né? Essa câmera particular, eu cheguei a olhar os registros e ela é uma câmera que grava só com movimentos, só os movimentos, e ainda assim ela está muito focada à entrada do estabelecimento lá, a casa que é junto do rapaz. Não é algo que está virada diretamente para a avenida, então não filma. Porém, a da escola, creche, foi requisitada as imagens, né, por meio de ofício, e quando fornecidas as imagens, ela aparece na gravação o veículo do juvenil passando em horário compatível com o horário que a gente conseguiu levantar, que ele comprou a cerveja, já embriagado, comprou a cerveja lá no Guarani e deslocou em direção a, presumo eu, Campina da Lagoa, né? Era o mais próximo ali depois do distrito de Herveira. Nesse momento das câmeras, eu destaco a questão de que é muito visível quando o veículo passa, e de novo reforço, com base nas informações, base das características do veículo que batem e coincidem com as demais informações, e é o único veículo com aquelas características Gol branco, com rodado diferente, que passa naquele momento. Não é o distrito de Herveira, não é um local que tenha um movimento acentuado também, né? Passa muito pouco veículo. Ele passa com os faróis desligados. Isso é muito notável, ainda que a imagem da câmera pegue no topo ali apenas, né, o veículo passando, mas em comparação até com os outros veículos que passam ali naquele local, muito na proximidade ali, há pelo menos uns 3 veículos que passam, salvo engano, que aparecem no vídeo completo, e em todos eles dá para perceber tanto o farol na frente do veículo, ligado, aceso, dá para ver a luz refletindo no chão, iluminando o caminho, que seria o correto, que todo mundo, né, iluminando o caminho, assim como os faróis traseiros, aqueles que geralmente, grosso modo, ficam na cor vermelha, ali indicando o veículo, a posição de veículo no escuro, né, também, tudo apagado, esse o Gol do juvenil. Seguindo, logo depois, então, na sequência já acontece o atropelamento, não sei como outro termo que eu posso utilizar ali, né? Porque realmente foi isso. No local, então, seguindo a cronologia, né? Que eu passei lá no local que aconteceu também a morte, é nítido, ou eram pelo menos, que hoje em dia já devem ter se apagado, mas no dia lá era nítido as marcas de pneu na pista contrária do veículo. A pista contrária do juvenil. Juvenil na contramão. Na contramão, exatamente. Foi onde aconteceu a batida, né? Que vitimou o rapaz. Ali até, enquanto eu estava no distrito de Herveira, fui no local e coletar as câmeras, algo que me vem agora que me marcou muito foi que eu fui conversar com o pai
do menino também, que me marcou muito. Quando eu cheguei na residência ele não estava, mas estava a madrasta. Então não vou ter certeza se foi a madrasta ou o próprio pai que falou comigo sobre essa frase, que disse que o menino estava indo de surpresa para casa naquele dia, né? Ele adiantou, salvo engano, o trabalho dele para conseguir chegar de surpresa em casa, e o pai foi avisado pelo agente funerário de que era para ir ali, que próximo da casa, da residência, na entrada, que havia o corpo do filho dele, estava lá. É algo que marca muito. Então, por isso das características ali que eu recordo, que quando eu fui no local, logo depois de ter acontecido, de estar as marcas de frenagem, muitos cacos de vidro e o veículo do juvenil também na beira da rodovia, né? Obviamente retirado para abrir a passagem. O impacto então se deu na pista contrária, não há dúvida nenhuma. O menino também, a posição da moto do menino, arrancou a perna dele, marcas no chão, estava tudo ali, né? E seguindo a cronologia, a partir desse momento ali da colisão, o juvenil, as informações que a gente tem é que ele se manteve escondido em algum lugar, que eu não posso precisar, surgiram várias teorias, né? Pode ter se escondido ali, é linha reta o asfalto lá no local, e nos dois lados a lavoura. Eu não sei, surgiu na época teorias de que ele possa ter ficado no meio dessa lavoura escondido, ou mesmo ter retornado até no distrito de Herveira e solicitado ajuda. Tá, vou interromper você um pouquinho, porque o senhor falou do local ali, dos fatos, né? Sim. É a estrada de Herveira até aqui a Campina, né? Isso, até a Campina. Herveira. Ali, só para deixar bem claro, né? Acho que todo mundo aqui conhece, mas ali no local, era uma curva, era linha reta, como que é ali? Não, linha reta. Linha reta. Não estava chovendo na noite, não tinha nenhuma condição climática adversa. Na noite eu também não vou poder afirmar que eu não atendi o local. Foi a colega que estava de sobreaviso, só fiz as diligências depois. Mas linha reta, tem as lombadas lá, né, da Herveira, da curva de nível, mas linha reta. Mesmo assim, doutora, as lombadas são muito mais em direção a Campina, digamos assim, do que propriamente a Herveira, onde aconteceu o fato. É até difícil assim de conseguir explicar, mas vindo de Herveira, de onde ele veio, tem praticamente zero lombadas. Aconteceu o fato antes de iniciar aquelas o tanto curvas de nível de lombadas que tem. Tá. Bom, e aí continuando então, teve esse fato ali que a gente não conseguiu que ele precisar. se evadiu ali no momento, como que ele fugiu. Exato. O fato é que ele pediu ajuda para alguém para ir buscar ele, para ele conseguir retornar para o distrito de Guarani, nem se apresentar à polícia e muito menos prestar ali um socorro, tentar prestar um socorro, né? Enquanto isso, os dois companheiros que estavam com ele no carro, também embriagados, pegaram pertences da vítima, tiraram fotos e retornaram caminhando tranquilamente até o distrito de Herveira, que também aparece nas imagens dessa câmera da escola ali. Eles retornando, eles não correm, não aparecem apavorados, eles vêm caminhando como se nada tivesse acontecido numa noite de luar normal, conversando. E de fato eles param num bar que tem ali. Nesse bar, do que a gente apurou, eles mostram as fotos, mostram os vídeos do acidente para as pessoas ingerindo bebida alcoólica ali mesmo. Voltam a beber. Voltam a beber ali no bar como se nada tivesse acontecido. Não há acionamento de socorro, não há nada. O acionamento, salvo engano, foi acionado por terceiros que passavam pelo local, que acionaram a polícia militar. No bar também houve um desses dois amigos do juvenil, de posse do celular da vítima, passaram esse celular para uma outra menina, que também foi qualificada e ouvida na fase policial, não sei na judicial, né? Inclusive a gente conversou com a menina, ela confirmou que os dois chegaram tranquilos, davam risada, falavam do fato, mostravam a foto. Bêbados e ingerindo mais bebida alcoólica, inclusive entregaram o telefone ali para ela, né? O pai tentou reaver, eu lembro que quando eu conversei com ele, ele falou que tentou reaver esse celular com a menina, eu acho até, e agora eu não vou lembrar o desencadeamento, mas acho que houve recusa da menina, não vou recordar com certeza.
E então nas imagens também aparece depois a PM, né, passando e indo fazer a abordagem deles ali no bar e retornando Encontrando ao os dois local. ali no bar. Exato. Perfeito. O policial, ali no local dos fatos, né, o senhor disse que o senhor não atendeu ali o local dos fatos, mas que a agente Fabiola passou para o senhor as questões. Sim. Existiu algum relato, por exemplo, o que eu quero saber, existiu algum relato de alguém tentando fazer alguma violência contra o juvenil, linchamento e etc, ou não? Só que... Não, até porque é um local lá no meio da lavoura, é deserto, o pessoal aqui da Campina conhece, o movimento não é grande. Uhum. Então, sendo um movimento pouco, não tem como haver muitas pessoas lá, muito menos um linchamento, né? Os familiares também foram os últimos ali a ficar sabendo? Os familiares, até onde eu sei, os familiares foram acionados, digamos Depois assim, de o pai tudo. foi comunicado pelo agente funerário para ir lá no local que, ó, teu filho, acho que até o pai ficou meio desacreditado, porque em tese o menino não ia naquele dia para casa, ele estava indo fazer uma surpresa, né? E que aconteceu tudo isso. Então, Ou seja, não teve nenhum relato de que o Não, juvenil teria se evadido por... Não. Ele sumiu antes das pessoas chegarem. eu diria que até se fosse acontecer algum tipo de linchamento, os dois que estavam acompanhando o juvenil não teriam retornado caminhando naquela tranquilidade, né? Porque eles tiveram tempo de pegar as coisas, tirar a foto, retornar caminhando tranquilamente, aí ir para um bar, sentar. Então, acho que não houve nada de... Perfeito, perfeito, policial. Tem mais alguma coisa? O senhor sabe, mais ou menos, a distância, né? O senhor fez o laudo, até consta aqui algumas informações, depois eu mostro, caso o senhor não saiba de cabeça. Mas o distrito ali de Guarani, que eles saíram de carro até chegar, passar pela Herveira e chegar ali o momento. Quanto tempo dirigindo, quantos quilômetros o senhor tem essa noção? Não vou saber precisar agora de cabeça. Perfeito. Mais alguma coisa, Ezequiel, que eu não perguntei, o senhor queira mencionar pra gente? Não, doutora, que eu recordo, acho que é isso aí mesmo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Parabéns pelas diligências, né? Presteza de no dia obrigado. seguinte conseguir essas câmeras. A gente sabe que normalmente elas têm pouco tempo de duração, conversar com os populares e conseguir trazer essas informações Área pra rural gente. difícil de conseguir Muito câmera difícil. também. Muito obrigada. Se na cidade é difícil, no interior é mais ainda. Mais ainda. Obrigada pelo seu trabalho. Parabéns. Estou satisfeito, excelência. Satisfeito também. Ok, então nós agradecemos o Ezequiel pela presença, já está liberado. Bom dia, Ezequiel. Obrigado, doutor. Bom trabalho para você. Soldado Trindade, Caio, consegue nos ouvir? Algum interesse pessoal na causa? Não, senhor. Ok. Então fica compromissado a nos dizer a verdade, sob pena do crime de falso testemunho, sobre essa situação que teria acontecido há exatos um ano atrás, 3 de agosto de 2025, 21h30 da noite, ali na estrada de Herveira, aqui em Campina da Lagoa, que teria sido um acidente de trânsito, na verdade uma colisão de trânsito, né, e estamos averiguando se foi um acidente ou não, entre o veículo dirigido pelo Juvenil Moreira, um Gol, e a motocicleta do Sérgio Henrique Rosa da Silva, que veio a falecer em razão dessa colisão. Então, sustenta-se que o Juvenil estaria embriagado, teria invadido a faixa de direção contrária, e sobre estes fatos, o Ministério Público, pela doutora Bárbara, a Defesa pelo doutor Gustavo, vão lhe fazer algumas perguntas, o senhor pode ir respondendo conforme com esse recorte for perguntado. Doutora? Sim, senhor. Obrigada, doutor. Boa tarde. Bom dia, policial Caio. Tudo certo com o senhor? Bom dia. A Bárbara aqui falando, promotora de justiça aqui da Campina. Policial, primeiro agradeço o senhor, né? Me foi informado que o senhor está aí de férias e mesmo assim se disponibilizou aí a prestar o seu depoimento, que é muito importante para nós, tá certo? Policial, consta aqui dos autos que o senhor atendeu a ocorrência ali, né? Foram ali as primeiras pessoas do Estado a chegarem até o local do crime. Queria que o senhor nos contasse como é que foram as diligências, o que os senhores verificaram lá nesse momento em que houve a morte do jovem Sérgio causada ali pelo carro dirigido pelo Juvenil. Como é que foi a situação? Primeiramente ali, a polícia da Campina ali, a falta de efetivo atende 2, 3 cidades, então estávamos em Altamira no momento em que foi repassado essa situação a princípio de acidente com óbito,
E daí deslocamos, né, até chegar lá na estrada para o distrito do Herveira. E chegando no local já foi possível constatar ali o rapaz ali em óbito, né, infelizmente. Bom, dilacerado, né, perna para um lado, tudo, né, infelizmente. Tinha um gol, né, do outro lado da rua, e foi que colidiu ali com uma motocicleta. Aí tinha alguns populares ali, pessoal da Herveira, que é um distrito, né, bem pequenininho ali. Pessoal, todo se conhece, que informaram ali para a equipe policial que viram dois rapazes andando ali sentido a Herveira, ao distrito de Herveira. Aí logo em seguida já chegou a gente da Polícia Civil, que ficou ali fazendo a segurança do local do corpo e e então fomos até o distrito de Herveira tentar localizar esses indivíduos que os populares relataram ali pra gente. Distrito bem pequenininho, só tinha um bar aberto, que realizamos a abordagem ali, e foi possível localizar esses dois indivíduos ali no bar. Um estava com machucada no dedo e abordamos eles e tal. Eles, né, confirmaram que estavam no veículo, só que não estavam dirigindo. Não me recordo o nome deles agora, mas eles eram de fora, não eram dali, né? Beleza, aí em conversa com eles, eles confirmaram que eles estavam bebendo. Eles eram dois que abordamos ali, e teria o terceiro, que era o motorista, que eles informaram que era o juvenil. Diz que estavam bebendo no distrito da Herveira. Os três estavam embriagados e decidiram ir dar uma volta no centro da cidade, da Campina. E estavam embriagados, como eles mesmos, né, relataram ali pra gente. E o juvenil vinha dirigindo, estava meio de chuva, meio nublado aquele dia, ele vinha dirigindo na contramão, segundo o passageiro que estava do lado dele. Eu não me recordo o nome só agora dele. Ele vinha vindo na contramão, ali é uma estrada, não tem iluminação nenhuma. Momento em que o passageiro visualizou o farol da moto vindo de frente e tentou puxar o volante para voltar na faixa certa. E foi quando deu aquela colisão ali na lateral do gol. Depois do acidente, eles relataram para mim que o motorista sumiu, o juvenil, né? Informaram o nome dele, que era o juvenil que morava no distrito de Guarani, que tinha um bar, mas que após o acidente, teria sumido. Eles não sabiam informar onde ele se encontrava. E que relataram também que eles estavam também esperando um amigo deles para buscar eles. E eles mostraram para a equipe policial, inclusive, as fotos do acidente que eles tiraram logo após o acidente. Tiraram fotos do rapaz ali, todo, né, aquela situação dos veículos. Uma situação complicada foi. Deslocamos até a Polícia Civil na data e estamos aqui. Perfeito, policial. Ali, né, além de eles falarem para o senhor que eles estavam bêbados, o senhor conseguiu ver que eles estavam bêbados? Ah, sim. Sim. E eles relataram que eles passaram o dia bebendo os três, também o motorista? Exatamente, estavam embriagados. Inclusive, afirmaram que o juvenil estava embriagado ali na situação e andava na contramão ali no momento do acidente. Perfeito. E ali, os senhores foram, né, até o local do crime, depois foram até Herveira, nem sinal do juvenil?
nem sinal. Procuramos ele por toda parte, distrito do Herveiro, ali na região, na região da plantação ali. Às vezes ele poderia estar escondido em algum lugar ali, olhando, acompanhando tudo, mas infelizmente não conseguimos encontrar ele. Perfeito, policial. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu estou satisfeito, excelência. Inclusive, madrugada choveu, muita chuva a madrugada inteira. Policial, nós agradecemos a sua presença e já está liberado. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado para vocês também. Nesse momento, então, nós ouviremos a testemunha de acusação, Orley Boava da Silva. Orley, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Orley, o senhor está aqui para ser ouvido hoje em um caso que tem como acusado o Juvenil Moreira Godóis. O senhor tem algum parentesco com ele? Não. Alguma amizade? Só amizade mesmo. Amizade? É amigo dele? Tá. O senhor então vai ser ouvido como nosso informante sobre uma situação ocorrida há um ano atrás, uma colisão de trânsito ali na estrada de Herveira, aqui em Campina da Lagoa, em que consta que o Juvenil estaria conduzindo um veículo Gol, estaria sob a influência de álcool, estaria embriagado, invadiu a faixa contrária de direção e colidiu com uma motocicleta conduzida pelo Sérgio Henrique Rosa da Silva, que veio a falecer em razão dessa situação, e que depois o Juvenil teria abandonado o local. Sobre estes fatos, então, a doutora Bárbara do Ministério Público vai lhe fazer algumas perguntas. Pela defesa, doutor Gustavo, o senhor pode ir respondendo conforme com esse recorte for perguntado. Pedir para responder bem próximo ao microfone, qualquer coisa ajeitar também, para que todos possam lhe ouvir bem. Doutora? Obrigada, doutor. Bom dia, Orley. Tudo certo com o senhor? Bom dia, tudo. O senhor tem apelido, Orley? Qual que é o apelido do senhor? Bola. Bola, né? Tá certo. Orley, o que aconteceu naquele dia? Nós estava vindo pra cá... Fala um pouquinho mais alto, mais perto do microfone, por favor. Pode aproximar o microfone do senhor. Nós estava vindo pra cá, o que aconteceu foi um acidente de Tata vindo com nós. Bateu o carro na moto. Tá, vamos lá. Primeiro, da onde que o senhor é, Orley? Guarani. De onde que o senhor conhece o Juvenil? No Guarani? Lá do Guarani. Tá. O que os senhores fizeram naquele dia? Nada, só estava vindo pra cá. Não, mas vamos lá. Isso era domingo, que horas? A hora eu não sei. Sei que era de noite. De noite. Tá. O que você fez naquele domingo? Nós estávamos tomando um. Eu, né, na verdade. Tomando uma? Quem estava tomando? Onde que o senhor estava tomando uma? Lá no Guaranizinho. Tá. Guarani. E junto com o Juvenil? Não, junto com ele não, encontrei ele depois. Encontrou ele depois. O senhor acabou de falar, nós estava tomando uma. Sim, tava aí o outro piazão que tava com ele. Que outro piá? O outro que foi embora, que tava trabalhando na montagem lá no Guarani. Como que ele chama? Eu não sei o nome dele. Não sabe o nome do cara que estava tomando junto. Tá, onde que o senhor estava tomando uma? Lá no Bar da Tereza. No Bar da Tereza. Com quem? Eu e outro piazão que tava lá. Que o senhor não sabe o nome. O nome dele eu não sei. O outro que estava no carro. Tá. Desde que hora que o senhor estava tomando lá no Bar da Tereza? Não, uns 40 minutos depois que nós subimos lá da vila. Nós estávamos lá embaixo, eu subi lá na casa dele, do piazão. Daí nós estávamos lá no bar tomando uma, daí ele chegou. Tá, vamos lá. O que o senhor acordou nesse domingo? O senhor fez o quê? Acordei? Você está falando das 8 horas da noite, né? Eu quero saber o que o senhor fez à tarde. Eu tava bebendo. Bebendo aonde? Não, lá na vila primeiro, depois eu subi pra lá. Depois foi pro Bar da Tereza. Tava bebendo em outro lugar. Outro bar, como é que chamava outro bar? Lá no João Lagoano. Como? João Lagoano. João Lagona. Com quem que o senhor tava bebendo no João Lagona? Lá tava só eu. Só o senhor. Aí depois o senhor começou a beber com outro piazão quando? Depois umas horas em diante, 1 hora em diante. Tá. O senhor chegou e que horas que o Juvenil chegou com os senhores? Essa hora eu não sei de hora que chegou. O senhor não sabe que horas ele chegou? Ele não chegou junto com o senhor, não? Junto com outro piazão? Tá. Lá no bar, não. Se encontraram ali no bar. Tá. Tomaram uma no bar? O Juvenil também? Tomou. E aí, como que os senhores decidiram vir aqui pra Campina? Bom, do nada, assim, de repente. Chamei ele pegou e trouxe nós. Falando, vamos pra Campina. Fazer o que aqui na Campina? Só pra curtir mesmo. Pra curtir, continuar bebendo e tal, um domingo de festa.
Tá. Aí os senhores saíram lá da Campina, e que horas? Ah, eu não sei a hora. Pegaram umas cervejas para levar? Não. Passaram, mas foi aí que os senhores passaram no Bar da Tereza? Não, nós encontramos lá. Encontraram no Bar da Tereza. Compraram cerveja lá também? Não, só para tomar lá, mas para trazer, não. Tá. Aí os senhores vieram aqui para Campina. Tá. Quem estava dirigindo? O Juvenil. Quem mais estava? Em que lugar do carro o senhor estava? Estava no banco de trás. O senhor estava no banco de trás. E o outro piazão estava no banco da frente. Que o senhor não sabe o nome? Não. Tá. Eu não entendi uma coisa. O senhor encontrou o Juvenil no Bar da Tereza ou no outro bar? O Bar da Tereza é o que é do lado da Coamo ou é o outro bar que é do lado da Coamo? Perto da Coamo, no Bar da Tereza. Tá. Aí, como é que foi o momento que os senhores bateram na moto? Que o Juvenil bateu na moto? Eu não vi nada, só escutei o barulho só. O senhor não viu nada? Não, eu não vi, por causa que o piá que estava no banco da frente, só escutei o barulho. Tá, o que o senhor escutou? O barulho e o piazão falando que o cara tinha entrado em uma... E o piazão falando que o motociclista tinha morrido. Mas o senhor viu quando o piazão tentou tirar... O piazão que o senhor diz é o carona, não é o Juvenil. Isso. Quando o piazão tentou tirar o carro? Alguma coisa assim? Não vi. Tá. O senhor viu em qual mão que bateu? O senhor não viu luz chegando? O senhor não viu nada? Nada. Tava bêbado? Não, nós estava. Tava todo mundo bêbado, né? Tava. E depois, o que aconteceu? Nada, tentamos pedir socorro, ninguém parou, tentamos ligar para chamar, não dava porra de nada lá. Vocês tentaram ligar? Sim. E tentaram pedir socorro, mas as pessoas não pararam também? Pararam. E aí, o que vocês fizeram? Daí nós voltamos para, acho que para virar, acho. Nós quem? Eu e o Pezão. E o Juvenil? Eu não vi ele daí. O senhor não viu mais ele? Não. O senhor chegou a desmaiar, alguma coisa? Não, só do jeito que bateu ali, só na colisão mesmo. Só na colisão, sumiu. já levantou, já estava bem. Tá. E o Juvenil, o senhor não viu mais? Não. Desapareceu ali. Tá. Aí os senhores voltaram como? De a pé? A pé, até a Herveira. E aí os senhores foram para onde? Daí eles encontraram nós no bar, Foram pro bar. Fazer o que no bar? tomar uma cerveja. Tomar uma. Depois de tudo que aconteceu. Os senhores tiraram fotos ali? Eu não, nem celular não tinha. Não tiraram foto? Nem o senhor, nem o Piazão? Eu não vi não. Não viu? Tá certo. Não mostraram pra ninguém foto, coisa lá no bar? Tá. Não. Tá certo. Depois disso, o senhor conversou com o Juvenil? Não. Nunca mais viu? Nos dias seguintes e tal? Nada. Sem mais perguntas, excelência? Orley, bom dia, tudo bem? Orley, você, respondendo à doutora, você falou assim, nós estávamos bêbados. Esse nós estávamos bêbados não incluiu o Juvenil, né? Não, eu e o Piazão. Você e o outro Piazão. Tudo bem. O Juvenil estava embriagado no dia do acidente? Eu não cheguei a ver, porque do jeito que nós entramos no carro lá, ele não tinha bebida nenhuma. Obrigado. Ele só tinha bebido lá, que eu falei, no bar, né? Obrigado, excelência. Nós agradecemos então o Orley pela presença, já está liberado. Bom dia. Nesse momento vamos fazer uma suspensão de 5 minutos para os jurados irem ao banheiro. Bom, retomando a suspensão, neste momento nós ouviremos... Alô? Agora sim. Ouviremos a testemunha de acusação Tereza Lopes dos Santos. Então, Tereza, boa tarde. Bom dia, desculpa, né? Bom dia. A senhora está aqui para ser ouvida em um caso que tem como réu Juvenil Moreira Godóis. A senhora tem algum parentesco, amizade ou inimizade com ele? Não. Certo. Algum interesse pessoal nessa causa? Também não. Certo. Fica então compromissado no dizer a verdade, sob pena do crime de falso testemunho, sobre uma situação que teria acontecido há exatamente 1 ano atrás, uma colisão ali na estrada de Herveira, aqui, envolvendo o veículo conduzido pelo Juvenil, que era um Gol, e uma motocicleta conduzida por Sérgio Henrique Rosa da Silva. Consta que o Juvenil estaria embriagado, teria invadido a pista contrária, vitimado o Sérgio e depois abandonado o local. Sobre estes fatos, a doutora Bárbara vai lhe fazer algumas perguntas por parte do Ministério Público, após o doutor Gustavo pela defesa. A senhora pode ir respondendo conforme conheça e recorde for perguntado. Isso.
Obrigada, doutor. Bom dia, dona Tereza. Tudo certo com a senhora? Tudo certo. Ótimo. Dona Tereza, sou a Bárbara, promotora de justiça aqui da Campina, Cantu, Altamira. E nesse processo aqui eu sou responsável pela justiça, tá? Então eu vou te fazer algumas perguntas. Qualquer dúvida que a senhora tiver, se a senhora não entender alguma coisa, é só me falar. Se a senhora não se lembrar de algo, também é só me dizer, tá? Se não souber, é só dizer que não sabe. Mas o importante é que a senhora tente se recordar ao máximo aqui e conta pra gente a verdade, tá bem? Beleza. Dona Tereza, como o doutor juiz já falou, a gente está apurando, né, a situação que aconteceu naquele dia 3 de agosto de 2025. A senhora é proprietária de um bar no Guarani? Como que é isso? Sim, eu tocava um bar. No momento, agora não. No momento não, agora não, tá. Não. Como é que chamava o bar da senhora? Era o ponto do Juarez. Tá. E aí era o bar que a senhora tocava junto com o seu marido, é isso? Junto com meu marido. Perfeito. O que aconteceu nesse dia? Nesse dia o Juvenil foi até esse bar, como é que foi essa situação? Ele chegou na parte da... Acho que era umas quase 8 horas. Anoitecendo, já estava noitinha ali. Estava anoitecendo. Ah. Ele já chegou meio bêbado. Chegou bêbado. Isso, daí ele conversou com os 2 rapazes que estavam lá no momento e pegou 2 latinhas e saiu. Tá. Ele chegou e esses 2 rapazes que estavam lá com ele, a senhora sabe quem são? Eu conheço eles assim de passagem, mas não... De passar pelo bar. Isso. Sabe nome, apelido? Sei o apelido de um só. De um deles. De quem? Do que tava... Do Bola. Do Bola, tá. Então o Bola já estava lá no bar faz tempo, ele chegou meio junto. Chegaram junto. Chegou junto com o Juvenil. Isso. Tá. O outro que estava junto, a senhora não sabe o nome? Não. Chegou junto também? Ele já estava lá no momento. O que a senhora não sabe o nome já estava lá. Tá. Aí chegou o Bola e o Juvenil juntos. Isso. Tá. E o Bola e os 2 já chegaram meio tomado. Sim. Estavam embriagados ali. O que a senhora viu nele que a senhora percebeu que ele estava embriagado? Ele estava bem vermelho. Tava vermelho. Tava com cheiro de álcool, tava conversador, como que ele tava? Tava falado demais. Tá. Normalmente ele não é falador assim. Não, porque a gente não tem amizade. Eu conheço ele porque é um lugar pequeno também, né? Da Sim. gente... Todo mundo sabe quem é todo mundo ali no Guarani. Tá. E aí a senhora conseguiu perceber que ele tava bêbado. Isso. E aí ele pediu o que pra senhora? Ele me pediu 2 cervejas. Tá. E aí eles já saíram? Daí ele conversou com os rapazes e logo ele saiu. Tá. A senhora viu o que ele fez com essa cerveja? Pegou, abriu, bebeu? Não se lembra? O que a senhora viu? Ele deu uma pro rapaz que estava junto e ficou com um. E ficou com a outra. E aí logo eles saíram? Logo ele saiu. Como que eles saíram? Ele saiu... Não saiu muito. Não, mas ele saiu de carro? Ele saiu com o quê? Ele saiu de carro. Tá. Qual carro? É um carrinho branco. Carrinho golzinho branco. Quadrado. Um golzinho quadrado? Isso. Tá. E ele que saiu dirigindo? Isso. Tá. E aí a senhora não viu mais ele? Não, depois disso aí eu não vi mais. E aí a senhora ficou sabendo que teve sabendo a batida? Porque eu tenho o grupo da Campina, né? Daí eles põeram no grupo, né? Nesse dia mesmo? Nesse dia Logo mesmo. depois? Eram umas 10 horas, mais ou menos. Logo depois que ele saiu ali do bar, ficou sabendo que tinha morrido um menino? Isso. Tá. Depois disso, a senhora viu o Juvenil? Não. Não voltou mais ali pro Guarani? Não fiquei sabendo mais dele. Tá certo. Mais alguma coisa sobre esses fatos, ou dona Tereza, que eu não tenho perguntado e a senhora queira, fala pra gente? Não tem nada mais a declarar. Tá certo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Estou satisfeita, doutor. Também, doutor. Oi. Então, nós agradecemos a senhora Tereza pela presença e já está liberado. Muito obrigado. Alô. Ouviremos a testemunha de defesa Roseli Lima de Oliveira. Roseli, tudo bem? Bom dia. Roseli, a senhora tem algum parentesco, amizade ou inimizade com o Juvenil? Não. Não é parente nem amiga dele. Tá. Tem algum interesse pessoal nessa causa aqui hoje? Não. Ok, então fica compromissado nos dizer a verdade, sob pena do crime de falso testemunho, sobre uma colisão de trânsito que teria acontecido há 1 ano atrás, no dia 3 de agosto de 2025, no quilômetro 4 da rodovia PR-471, proximidades do distrito de Herveira, aqui em Campina da Lagoa, em que teria havido justamente uma colisão entre o veículo do Juvenil e uma motocicleta conduzida por Sérgio Henrique Rosa da Silva, que veio a falecer em razão dessa colisão. Consta aqui da denúncia que o Juvenil estaria embriagado
e teria invadido a pista contrária de direção. Sobre estes fatos, o Dr. Gustavo vai lhe fazer algumas perguntas por parte da defesa. Após doutora Bárbara pelo Ministério Público, a senhora pode ir respondendo conforme conheça o recorte for perguntado. Doutor? Obrigado, doutor. Bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo? Bem? Vamos lá. Há quanto tempo a senhora conhece Juvenil? Mais de 25 anos. A senhora é moradora do distrito do Guarani também? Sim. Só, dona Roseli, eu pedi que fale no microfone. Mais próximo. Pode também ajeitar aí, puxar para frente, para trás, para cima, para baixo, para a gente poder todos ouvirem. E com que frequência você mantém contato no seu dia a dia com ele? Bem pouco. Qual que é a atividade profissional do Juvenil? Acho que ele estava trabalhando de guarda. Tá, ele tem, sabe se ele tem uma mercearia, um bar, ele e a família dele lá? Ele tem um bar. Isso. Sabe se ele fica bebendo junto com os clientes lá no bar ou não? Não. Nesse dia, você frequentou essa festa do Gavião? Não. Tá. Você viu o Juvenil no dia do acidente? Também não. Tá. A família do Juvenil tem má fama lá mesmo em Guarani? Não. Você já viu o Juvenil casar mal a alguma pessoa lá ou não? Não. Você vê direto o Juvenil bêbado lá pelo distrito? Andando bêbado, agredindo as pessoas? Não. Ele tem um perfil criminoso, uma pessoa assassina? Não. Já frequentou a mercearia da família dele? Frequentar, não. Tipo... Então tá bom. Estou satisfeito, silêncio. Obrigado, doutor. A senhora sabe se o Juvenil já foi preso antes? Não. Não? Não. E sobre os fatos aqui, o dia que ele matou ali o menino dirigindo, a senhora ficou sabendo alguma coisa? Viu alguma coisa? Pela internet. Só pela internet. Só pela Não internet. estava lá, não viu ele, não viu nada. Sem mais perguntas, silêncio. Ok, obrigado. Nós agradecemos então a senhora Roseli pela presença, já está liberada. Muito obrigado. Tudo bem. Ouviremos agora Eliane Fragoso de Carvalho, também testemunha da defesa. Eliane, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eliane, a senhora tem algum parentesco ou amizade com o Juvenil Moreira Godóis? Não. Não? Tá certo. Algum interesse pessoal nessa causa hoje? Não. Ok, então fica compromissada no dizer a verdade, sob pena do crime de falso testemunho, sobre esses fatos que teriam ocorrido há um ano atrás, exatamente, na rodovia PR-471, proximidade do distrito de Herveira, quilômetro 4, aqui em Campina da Lagoa, em que teria havido uma colisão entre o veículo conduzido pelo Juvenil, seria um Gol, com a motocicleta conduzida por Sérgio Henrique Rosa da Silva. Consta da denúncia que o Juvenil estaria embriagado no momento dos fatos e que teria invadido a pista contrária de direção. Sobre estes fatos, o doutor Gustavo vai lhe fazer algumas perguntas por parte da defesa, a doutora Bárbara pelo Ministério Público. A senhora pode ir respondendo conforme conheça o recorte for perguntado. Doutor? Eliane, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Eliane, há quanto tempo a senhora conhece o Juvenil? Desde o tempo que a gente mora no patrimônio. Um patrimônio pequeno, todo mundo conhece todo mundo, né? Esse patrimônio que a senhora se refere é o Guarani? Isso. Eliane, vou pedir que fale próximo ao microfone para a gente conseguir ouvi-la, todos ouvirem. Com que frequência você mantinha contato no dia a dia com ele? O Juvenil tive mais frequência de contato quando ele prestou serviço. Eu sou diretora de patrimônio lá e ele prestou serviço como
prestador de serviço na comunidade, no posto de saúde, escola, complexo. Entendi. É a frequência que eu tinha. Você mencionou para nós aqui que você é diretora de patrimônio. O que é isso? Diretora de patrimônio é como um patrimônio, existe o município, onde tem o prefeito. A senhora responde pelo patrimônio. Isso, eu respondo pelo patrimônio. O juvenil, dentro desse patrimônio, ele tem um perfil ali perigoso, assassino, ou ele é uma pessoa colaborativa, querida pelas pessoas locais? Tipo assim, nunca ouvi falar nada ao contrário da pessoa, só. Que tipo de serviço que ele prestava ao patrimônio ali? Ele era, tipo, vigia. Sabe se a família dele tem um bar, uma mercearia, onde ele trabalha também? Eles têm uma mercearia. Tá. A família dele tem má fama lá, fama de perigosa? Não, a família não. O juvenil já bateu o carro lá no patrimônio, uma pessoa que vive andando bêbado e embriagado por lá? Que eu saiba. E lá as pessoas uma conhecem as outras, né? Sim, lá é um patrimônio pequeno, onde todo mundo conhece todo mundo, né? No dia, você foi nesse evento do Gavião, esse torneio? Não. No dia, você viu o juvenil? Não, também não. Bem, estou satisfeito, excelência. Bom dia, tudo certo com a senhora? Tudo bem. A senhora ficou sabendo se o juvenil foi preso antes desses fatos aqui que ele está preso? Sim, é um patrimônio pequeno, né? Todo mundo acaba saindo da notícia, a gente acaba, hoje, internet. Todo mundo fica sabendo? Sim. Não esse caso aqui, uma prisão anterior, ou a prisão desse que a senhora está falando? Dessa dele. E antes dessa? Antes dessa, não. Não ficou sabendo? Não. Tá. A senhora, no dia ali dos fatos, a senhora não viu ele, não sabe de nada, não viu ele depois, não. nada com relação aos fatos? Então, sem pergunta, excelência. Nós agradecemos a senhora e já está liberado. Beleza. Beleza. Certo. Nesse momento nós ouviremos o Matheus da Silva Freitas, também testemunha de defesa. Então, Matheus, bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor, tudo bem? Matheus, o senhor está aqui para ser ouvido hoje em um caso que tem como acusado o Juvenil Moreira Godóis. Tem algum parentesco com ele? Não, só sempre amizade, parte do serviço mesmo. Amizade tem com ele, tá certo. O senhor vai ser ouvido então como nosso informante sobre uma situação que teria acontecido há um ano atrás, dia 3 de agosto de 2025, por volta das 9h30 da noite, na rodovia PR 471, quilômetro 4, proximidades do distrito de Herveira, aqui em Campina da Lagoa. Consta que o juvenil estaria embriagado e teria, na direção de um veículo Gol, causado uma colisão de trânsito com o veículo, a motocicleta conduzida pelo Sérgio Henrique Rosa da Silva, e depois abandonando o local. Sobre estes fatos, o doutor Gustavo vai lhe fazer algumas perguntas por parte da defesa, a doutora Bárbara pelo Ministério Público. O senhor pode ir respondendo conforme com esse recorte for perguntado. Doutor? Obrigado, doutor. Matheus, bom dia. Bom dia. Matheus, há quanto tempo o senhor conhece o juvenil? Eu conheço desde quando eu moro ali no Guarani mesmo. Quantos anos você tem? 28 anos. Nesse período, você mantém um contato diário com o juvenil? Como é que é? Meu contato com o juvenil sempre foi parte de serviço. Mas mais parte que tipo de serviço? Trabalhando em safra, que tiver para nós, né, trabalhar junto. O juvenil é um cara trabalhador? Sempre foi. Tá. O juvenil, ele é de ficar bebendo, dando cavalinho de pau, esse tipo de coisa, qualquer coisa errada no trânsito? Não. Ele é querido pela comunidade ou ele é temido? Não, é bem querido para todo mundo ali. A família dele tem uma mercearia? Sim, senhor. O senhor frequenta? De vez em quando eu ia lá. É bem raro, mas de vez em quando. Quando ele trabalha ali na mercearia, ele fica bebendo junto aos clientes? Não, senhor.
O senhor já viu ele comparecer ao trabalho sob efeito de álcool? Não. No dia, o senhor foi lá no Gavião? Não, senhor. No dia, o senhor viu o Juvenil? Não também. A família dele tem má fama lá? Não, tudo é fama de trabalhadores. Tudo aí são tudo trabalhador. Estou satisfeito, excelência. Obrigada, doutor. Boa tarde. Bom dia, Matheus, né? Bom dia. Matheus, o senhor sabe se o Juvenil já foi preso? Não, senhora. Não foi ou não sabe? Não sei, não. Que eu não sei. O meu convivimento com ele é só parte de serviço mesmo. Ele não tinha aquela convivência de estar junto com ele muito, só parte de serviço mesmo. Tá. E o senhor já foi processado por crime? Não, eu já tive algumas coisas, já respondi algumas coisas, sim. Tá certo, sem mais perguntas. Ok, agradecemos, Matheus, pela presença, já está liberado. Doutor, eu vou perguntar sobre as demais testemunhas aqui, Celso, Vandri, Dirceu e Márcio, se são meramente abonatórias ou se... Não, doutor, são meramente abonatórias. Se o senhor quiser dispensar, eu concordo, tá bom? Tá certo, eu vou fazer essa dispensa então. Neste momento, vamos fazer uma suspensão de 5 minutos novamente, jurados poderem ir ao banheiro e também o doutor conversar com o Juvenil. Nesse momento, então, ouviremos em interrogatório o réu, Juvenil Moreira Godói. Senhor Juvenil, bom dia. Bom dia, senhor. O senhor vai ser ouvido aqui sobre essa situação que está em julgamento, o senhor tem acompanhado. O advogado do senhor já disse que o senhor responderá apenas as perguntas dele, mas no primeiro momento o senhor precisa me responder perguntas de qualificação, essas são sobre o senhor. Enfim, são obrigatórias de resposta, posteriormente vai somente respondê-lo como solicitado. Então, inicialmente, a data do nascimento do senhor? Sou de 1982, faço aniversário dia 25 de maio. 25 de maio de 82. Uhum. Tá certo. O endereço atual? É Rua Número lá da casa? 207. 207, né? Uhum. Ok. E tá trabalhando? Eu estava trabalhando. Faz o quê? E antes? Estava trabalhando mexendo com frango. Produção própria, lá, criação própria? Dá uns 2 quilômetros longe lá. Não, eu estava trabalhando para os outros. A criação de frango é o senhor mesmo que cria? Não. Ou é de outras pessoas? É outras pessoas que criam. Tá. Quanto estava tirando lá por mês? Eu estava trabalhando por dia. Uhum. É R$100 por dia. 100 por dia. Tá certo. O senhor tem filho menor de idade? Eu tenho um com 16 anos. 16 anos. Tá certo. Ok. Então, a partir desse momento, o senhor pode responder as perguntas do advogado do senhor. Doutor Gustavo, fique à vontade. Isso é só uma questão de ordem, porque eu não ouvi. Ele não vai responder as perguntas do juiz nem do Ministério Público, é isso? Isso, doutor, da defesa só. Ah, tá. Sim, mas... Bom dia, senhor Juvenil, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Juvenil, já percebi pela prova testemunhal que você trabalha diversas coisas. Mas me fala, o que você estava trabalhando atualmente ali, desempenhando naquele mês que teve o acidente? Eu estava trabalhando na mercearia. Tá. Na mercearia, é costumeiro as pessoas chegarem lá e ficarem bebendo lá na frente? Como é que funciona lá? Explica para nós. Não, ali não. Ali as pessoas compram e levam para casa, né? Elas ficam consumindo no local? Não. O senhor já tinha se envolvido em acidente de carro? Não. O senhor conhecia a vítima? Não, senhor. Onde o senhor estava durante o dia? Eu estava em casa. Tá. O senhor foi no Gavião?
Não, senhor. O senhor viria fazer o que em Campina da Lagoa? Eu vim trazer uns rapazes aí. Tá. O senhor passou no bar da Tereza buscar eles? Como é que foi? Passei no bar da Dona Tereza para buscar eles. Tá. O senhor já foi pego por embriaguez? Não, senhor. O senhor tem algum inimigo? Não. Quando aconteceu o acidente, como que era a torre de celular no local? Lá do acidente lá foi que o rapaz estava com a luz alta do veículo, o condutor da moto. E a estrada não tem sinalização, é muito estreita o asfalto. E é cheio de lombadas as estradas. Tá. Vamos lá. Eu perguntei do sinal de celular. Tinha sinal de celular lá? Não. Bem. O senhor estava trafegando com os faróis apagados? Não, senhor. Estava com luz baixa. Tem como trafegar de noite naquele lugar? Tem iluminação pública sem luz? Não. Não tem iluminação. Depois eu compareci lá, mas eu queria que você explicasse para os jurados. É uma via pavimentada ou não? Não, ali é meio de boa. Não, é pavimentada? É asfalto ou é terra? É asfalto. E tem a divisória no meio ali? Como é que funciona? Tem uma divisorinha, mas é bem fraca. Tá. A pista é uma pista larga? Como é que é? Dá bastante visibilidade? Não, é estreita. Tá. O senhor saiu de casa aquele dia para matar alguém? Não, senhor. Ô Juvenil. Sim. Por que o senhor, naquele momento, não tomou o rumo junto com os dois amigos e foi para um bar? Porque ali eu fui prestar socorro à vítima, o rapaz. Eu saí do carro e fui prestar socorro a eles. Daí quando chegou a multidão ali, o que aconteceu? Quando foi chegando as pessoas, os populares ali, o que eles falaram para você? Tava numerando bastante gente ali. Daí eles falaram para mim pegar e sair do local, mas eu fui prestar socorro à vítima. Tá, e depois o senhor saiu. O senhor temeu por alguma vingança contra o senhor? Tava numerando muita gente ali. Daí eles falaram para mim sair do local porque era perigoso eu ser agredido, até mesmo perder a vida ali. Tá. Ô, senhor Juvenil, essa oportunidade aqui hoje, eu vi que a família da vítima está aqui, de pedir perdão, de pedir desculpa pela situação, falar se foi por querer ou não que o senhor fez. Eu queria que o senhor tivesse toda a liberdade para pedir desculpa à família que está aqui. Então, é difícil falar, mas eu quero pedir perdão, que não foi minha culpa. E vocês tenham compaixão da gente também, porque sei que não é fácil, mas e quero pedir desculpa aí de coração mesmo, pelo amor que a gente tem nas pessoas também, né? E é isso aí. E me desculpar mesmo, no fundo do coração mesmo. Tem muitas palavras para falar, porque eu sei que é complicado. Excelência, a defesa está satisfeita. Então nós agradecemos o Juvenil pelo depoimento. Concluímos a fase de instrução. Neste momento, por uma questão de logística de horário, aqui nós vamos fazer a interrupção para o almoço, retornando, se possível, já por volta da 1h da tarde, ou até mesmo mais cedo, se os jurados concluírem o almoço mais cedo. Mas 1h da tarde como horário de base. Então fica suspensa a partir de agora a sessão.